Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 21. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito. E subi por causa de uma revelação. Em reunião particular com os notáveis, apresentei-lhes o evangelho que anuncio entre as nações, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas se nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, esses intrusos que se infiltraram para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles por obediência, nem sequer por um instante, para que permanecesse entre vocês a verdade do Evangelho. Quanto aos que eram considerados notáveis, que na realidade eram, não me interessa, pois Deus não faz distinção de pessoas. O fato é que os notáveis não me disseram nada a mais. Muito pelo contrário. Viram que o evangelho dos não circuncidados tinha sido confiado a mim, tal como tinha sido confiado a Pedro o evangelho dos circuncidados. Pois aquele que agiu em Pedro para o apostolado entre os circuncidados, em mim também agiu em favor das nações. E reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis considerados como colunas, estenderam a mão para mim e para Barnabé, em sinal de comunhão. Assim, nós nos dirigíamos às nações, e eles aos circuncidados. Apenas recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que, aliás, eu mesmo propusera fazer com todo o cuidado. Entretanto, quando Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele merecia repreensão. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Porém, depois que chegaram aqueles de Tiago, ele evitava os gentios e se afastava, com medo dos circuncidados. E outros judeus caíram no mesmo fingimento de Cefas, a tal ponto que até mesmo Barnabé se deixou levar pelo fingimento deles. Quando, porém, vi que não agiam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, então eu disse a Cefas, diante de todos: se você é judeu e vive como gentios, e não como judeus, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não gentios pecadores. No entanto, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas se pela fé em Jesus Cristo. E nós cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E buscando ser justificados em Cristo, se descobrimos que também nós somos pecadores, não seria então Cristo um ministro do pecado? De jeito nenhum. De fato, se eu volto a construir as coisas que havia destruído, aí sim eu me mostro um transgressor. Com efeito, pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porque, se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu inutilmente.